Olá Raquel, Olá, bem-vindo ao Francisco. IDL e estes 5 minutos eu acho que vão ser um bocadinho mais, vamos tentar que não, para abordar o tema da América de Biden. É agora a tomada de posse de Joe Biden e aqui temos a Raquel Vaz Pinto, que é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, é autora de inúmeros livros, especialista em política externa, é adepta, confessa, de futebol e é uma ilustre membro da direção do IDL. Muito obrigado, Raquel, por estares aqui neste dia tão importante para ti e creio que para todos nós. O tema é a América de Biden. E começando pelo presidente Biden, a pergunta que muitos se colocam é, ele tem 79 anos, tem uma idade, enfim, não é um jovem, achas que é um tema relevante que foi muito tratado na campanha? Bem, antes de mais, boa tarde, Francisco, meu correligionário do IDL, e boa tarde a todos. Eu penso que a idade de Joe Biden, ele fará 79 este ano, porque ele faz anos em novembro e, portanto, ainda lhe faltam uns bons meses para lá chegar. Mas olha, eu penso que a questão da idade é, obviamente, um fator a ter em conta. A resistência não é de todo, não será de toda a mesma que, por exemplo, o anterior presidente democrata Barack Obama, isso não podemos estar à espera, mas isso é algo que eu penso que é facilmente contornável com uma boa equipa e com uma capacidade de delegar nas pessoas certas o tipo de trabalho e a forma como esse trabalho vai decorrer. Em segundo lugar, essa questão da idade tem sido muito veiculada, em particular pelo presidente cessante, que, enfim, em mais uma das suas contradições, também não é um jovem, mas eu penso sinceramente que para nós europeus a questão da idade de Joe Biden até pode funcionar a nosso favor. No fundo, nós temos aqui alguém que nasceu em 1942 e que fez toda a sua vida profissional, a sua vida em família, atravessou todo este período do pós-guerra juntamente com a geração europeia que reconstruiu a Europa. E, portanto, nesse ponto, a questão da idade, até pode ser bastante positivo, porque Joe Biden não só conhece bem essa Europa, e aqui nem estou a falar do facto de ele ter sido vice-presidente do presidente Barack Obama, o seu lugar no Senado desde meados dos anos 70 e a sua familiaridade com muitos líderes internacionais, mas sobretudo Joe Biden é alguém que conhece a Europa e que sobretudo conhece os europeus, e que sabe que nós, europeus, precisamos de ter parceiros transatlânticos, neste caso os Estados Unidos, precisamos que essa parceria seja forte e, portanto, a idade de Joe Biden neste ponto específico em que nós só falamos da Ásia, da China, da Ásia-Pacífico, até pode ser favorável para nós europeus. Portanto, aí vejo até isso, se quiseres, com um sinal positivo. Mas achas que compromete o segundo mandato? Eu penso que historicamente, os presidentes, com esta exceção, e creio que outra já há longínquo tempo, fazem questão de o cumprir. Eu penso que Joe Biden, melhor que ninguém, saberá ver se terá condições para exercer um segundo mandato. Ao longo da sua campanha, Joe Biden falou muito na importância da transição, e na importância da transição não só a nível do país, que precisa de recuperar em vários aspectos de uma administração particularmente infeliz, a nível interno e a nível externo, mas também da própria transmissão de poder, a passagem do testemunho para uma geração mais nova dentro do próprio Partido Democrata. Esse é para ele, aliás, um ponto muito relevante, e nós encontramos várias declarações nesse sentido ao longo da campanha. É também, penso eu,
com essa perspectiva que temos que olhar para figuras como a atual vice-presidente Kamala Harris e outras figuras que vão ser relevantes nesta administração democrata. Portanto, penso que sem dúvida a idade aí pode ajudar a definir essa decisão. E nós, no fundo, o que estamos à espera, e aquilo que o próprio Joe Biden já o disse, é a necessidade de uma certa normalidade, e aqui quando digo normalidade é a nível institucional. E nesse ponto de vista parece-me que a própria opção de Joe Biden de ir ao centro e não ir mais à esquerda foi uma decisão extremamente sensata e uma decisão que lhe valeu conseguir chegar à Casa Branca. Muito bem. E ainda a propósito de Joe Biden, só para satisfazer alguma curiosidade, consegues telegraficamente descrever um pouco da vida muito traumática que Joe Biden teve desde a sua, não digo juventude, mas desde que começou a ser adulto ou começou a ser político, e também a relevância que tem pelo facto de ser um presidente católico. Consegues telegraficamente dar aqui uma pequena opinião sobre isso? Olha, eu acho que até é uma pergunta muito feliz, porque as duas coisas acabam por estar relacionadas. É a sua fé, que aliás o tem ajudado a conseguir aguentar estas tragédias que tem sofrido, desde logo nas vésperas, no ano da sua vitória para senador. Aliás, foi uma campanha bastante... Joe Biden era uma pessoa, era alguém novo, que aliás a campanha foi contra um senador já muito conhecido e, portanto, toda a campanha foi baseada um pouco, se quiseres, na juventude dele. No fundo, a sua tragédia é um acidente de carro no qual morre a sua mulher e a sua filha. E, portanto, sobrevivem os dois filhos, os dois miúdos à época. E essa tragédia, se quiseres, acabou por determinar algumas das opções. Como calculas, é difícil uma pessoa reerguer-se depois de uma coisa destas, e Joe Biden conseguiu fazê-lo. Sabemos, sobretudo através de alguns textos e também uma biografia que eu aconselho vivamente todos os nossos ouvintes que no fundo que nos estejam a ouvir e a ver, que eu acho que é boa porque é muito equilibrada e objetiva. É a biografia do Evan Osnos, chamado mesmo Joe Biden. E nós sabemos que nos anos seguintes à morte da sua mulher e da filha, Joe Biden, a irmã de Joe Biden, mudou-se para a casa dele para o ajudar a conseguir aguentar o ritmo do Senado, mas sobretudo conseguir dar aí um apoio aos miúdos, à família. Isso é um aspecto aqui fundamental. A família de Joe Biden é um dos seus pontos mais fortes e a sua fé. E aqui eu acho que esse elemento é muito relevante. Isso implicou, por exemplo, uma decisão de Joe Biden, que foi a de não ter casa em Washington, continuar no Delaware e fazer o commuting, não é? Nós, em português, no fundo... Ele era conhecido pelo homem do comboio, que viajava todos os dias para trás e para a frente e fez milhares e milhares de... mas isso tem muito a ver com a decisão dele de não sair da casa, portanto, os miúdos terem um ambiente familiar que lhes era conhecido, e essa é uma decisão que ele toma com base na família. Ou seja, o não ir para Washington e manter o mínimo da normalidade possível. Depois, mais tarde, ele tem, tu há bocado falavas, ele sofre um aneurisma, que o deixa, aliás, incapacitado durante alguns meses, e como se tudo isto não bastasse, no fundo, um dos seus filhos, da primeira mulher, ele entretanto casou, morre na sequência de uma doença prolongada e morre, aliás, justamente numa altura para Joe Biden extremamente difícil, que foi ali aquela decisão se a reeleição avança, se ele se poderia posicionar como sucessor ou não de Barack Obama, o que é o ponto, e que eu acho que é aqui o relevante. A história pessoal de Joe Biden é uma história de alguém que teve que se reerguer
e ele próprio conta como muitas vezes, e sobretudo no choque a seguir ao acidente de carro em que morre a mulher e a sua filha, ele teve que se reerguer. E aqui a fé o tal ambiente familiar, os seus irmãos, o apoio, foi absolutamente determinante. Nesse sentido, se quiseres, a própria história de força, de persistência de Joe Biden é uma própria história dos Estados Unidos, ou seja, a vontade de recomeçar, a vontade de não se deixar abater, mesmo perante tragédias que eu penso que todos nós, quer dizer, no nosso dia-a-dia, imaginamos ser quase impossível a pessoa verdadeiramente voltar a ter uma vida plena, não é? E nesse aspecto eu penso que Joe Biden é um exemplo de persistência e de nunca ter desistido de muitas coisas, entre elas de procurar a felicidade, e não há nada mais americano do que essa ideia, que aliás, the pursuit of happiness, a procura da felicidade. E aqui Joe Biden, a família é um ponto absolutamente fulcral. Muito bem, então agora se calhar retemos o nome da biografia, mas a ler, e agora vamos dar uma volta, antes de continuar, de 180 graus, para te perguntar, e o Trump? O que é que vai ser feito dele? Continuará a existir? Esperas alguma reação mais calorosa dele? Ficará, como se diz aqui na política às vezes interna, que ficam a olhar por aí? O que é que achas que vai acontecer a Trump? Olha, ninguém sabe, o Trump exato. tem muita Eu penso, previsibilidade. exatamente, eu penso que essa é a resposta mais honesta, não sabemos. Ou seja, Donald Trump tem feito o seu hábito e o seu registro de surpreender-nos e, portanto, nesse aspecto não sei responder. Agora, há uma dúvida, não há dúvidas sobre o que é o seu legado e aquilo que é o seu impacto no próprio Partido Republicano. Eu lembro-me quando Donald Trump foi eleito, e evidentemente a eleição foi um momento marcante. Nós tínhamos muitas discussões sobre se quem é que o Partido Democrata agora tinha que fazer aqui uma espécie de estrada de Damasco. Mas, na verdade, a grande dificuldade para mim era como é que o Partido Republicano, porque o poder, já se sabe, tem um encanto especial, como é que o próprio Partido Republicano e, sobretudo, o seu setor genuinamente conservador seria capaz de lidar com alguém que, independentemente de ter apostado na promoção de uma agenda mais conservadora, ele próprio, a sua figura, a sua história é tudo menos um conservador, e penso que nisso estamos de acordo. Essa pergunta ou essa dificuldade é a mesma hoje em dia. Aqui eu penso que a derrota no estado da Geórgia, que no fundo, ou seja, os 2 lugares para o Senado pertencentes à Geórgia, que foram decididos no início deste ano, e foram os 2 para o Partido Democrata. É uma vitória retumbante do Partido Democrata num Estado que não é um Estado tradicionalmente democrata, ou pelo menos nesta versão do Partido Democrata depois dos anos 60. E, portanto, há custos em relação àquilo que é uma colagem ou uma partilha genuína daquilo que caracteriza Donald Trump. E aqui há uma figura que é fundamental, que é a figura do líder do Senado, agora já não, que é Mitch McConnell, que tem tido uma atuação dúplice para ser suave e simpática ao longo destes 4 anos, mas que falava numa purga do Partido Republicano. Ou seja, esta vontade de querer ir, no fundo, ultrapassar este estilo e esta forma e tentar, depois de tudo o que aconteceu no Capitólio, que eu acho que nos envergonha a todos enquanto democratas, democratas no sentido amplo, mas que aqui tem um impacto decisivo. Trump provou até à pior das consequências que não é um institucionalista, ou seja, que não tem esse respeito pelas instituições, e aqui é independentemente das posições de cada um.
E aí eu penso que Mitch McConnell terá aqui uma palavra importante, porque também temos, ao mesmo tempo, temos representantes, portanto, na Câmara dos Representantes e senadores, que foram eleitos com uma agenda extremamente, vá lá, trumpiana, como nós agora usamos aproveitamos para designar tudo Há isto. palavras novas, sempre. Claro, mas isso também é um fator relevante em si mesmo, ou seja, as pessoas que votaram em Trump, o eleitorado que votou em Trump, como é que o Partido Republicano agora vai conseguir conciliar e vai conseguir, no fundo, fazer aqui a ponte sem que isso signifique uma cisão até do próprio Partido Republicano e, portanto, eu penso que os próximos meses serão meses determinantes para nós percebermos como é que vai ser esta passagem, mas também não, eu penso que ninguém tem muitas dúvidas de que Trump, para usar a expressão que usavas há bocado, vai andar por aí. E também aqui temos que ter em conta aquilo que irá ou não acontecer à sua vida empresarial e àquilo que são as suas apostas. Claro. Em matéria de marca, e portanto isso também temos aí outro ponto que é interessante, porque ao longo da última semana nós temos visto que algumas das marcas, empresas muito associadas à marca Trump, têm vindo a dissociar-se justamente da marca de Trump e, portanto, olha, deixa ver agora como é que isto vai correr, mas eu acho que é um erro considerar que isto foi uma espécie de erro de percurso. Não, estes 4 anos tiveram têm um contexto e têm aqui imensos pontos que é preciso atender e que é preciso encaixar, ou seja, que é preciso olhar de uma forma mais prática e, sobretudo, ajudar as pessoas a ter soluções no seu dia-a-dia. Ou seja, também há aqui uma mensagem de é preciso sarar as feridas internas, para usar uma expressão que nós usamos muito, e eu penso que aqui Joe Biden, justamente porque fez a sua campanha, ao contrário do que muita gente pensava, fez a sua campanha ao centro, conseguindo fazer a ponte com aqueles republicanos que não ou desde o início, não de todo, e portanto eu penso que essa será sem dúvida uma das decisões, uma das opções de fundo desta administração Biden. E agora vamos ver como Muito bem. Que tudo o resto acontece. Agora, eu disse que eram 5 minutos, um bocadinho mais, eu acho que já lá vamos com cerca de 15, ainda tinha 2 ou 3, mas já não vou, só vou fazer mais uma pergunta, com exceção a esta, de sim ou não. Acreditas que Trump vai tentar uma segunda vez? Ou que os republicanos o deixam tentar uma segunda vez? Olha, eu posso dar a resposta, eu não acredito, acho que não. Tu não acreditas? Não, eu acho não que ele vá tentar, pode tentar, que os republicanos o deixem, acho que não. Eu acho que tem muito a ver com o processo de impeachment ou a passagem de uma resolução que vise justamente esse. Eu acho que há aí, se quiser, lá está. A resposta a isso está no Partido Republicano e o rumo que esse Partido Republicano quiser seguir. Para mim, um dos aspectos mais marcantes da vida de Donald Trump tem sido sempre a sua imensa dificuldade em, como se diz assim, encaixar a derrota. Uhum. E esta é uma derrota grande. Apesar dele dizer que é uma fraude eleitoral, toda esta narrativa que o desculpabiliza e que, no fundo, faz com que ele vá fugir às responsabilidades e, no fundo, que no fundo resultam nesta loucura a que assistimos no Capitólio, é difícil de encaixar e, portanto, olha, não te sei dizer muito sinceramente de forma muito taxativa, mas eu acho que a política norte-americana interna vai continuar animada ao longo dos próximos tempos.
Muito bem. Só uma última, rápida, porque temos que olhar para a frente. É a tomada de posse de Joe Biden. Passámos alguns minutos a falar no Trump, porque é inevitável. Claro. A pergunta é de futuro. E a última pergunta também te pedia que fosse muito sucinta, que é: o que é que perspectivas neste mandato de Joe Biden, em particular para a Europa, nas relações internacionais dos Estados Unidos e no que nos diz a nós respeito, Europa e Portugal? Olha, eu acho que temos desde logo uma nota importante. Joe Biden não considera a União Europeia ou os países europeus como países distantes ou se quiseres, que não são, no fundo, aliados. Joe Biden considera que a Europa como um todo é aliada dos Estados Unidos e que uma Europa mais forte no sentido de posição a nível negocial, é uma boa notícia, ao contrário de Trump, que aliás privilegiou o Brexit e apoiou todas estas formas de fragmentar a Europa. E em segundo lugar, parece-me, quer dizer, há capitais que agora vão passar a responder melhor ou diferente em relação a Washington. Os aliados mais próximos de Donald Trump dentro da Europa deixaram de ser nesta nova administração, ou seja, Viktor Orbán da Hungria deixou de ter aqui uma passagem direta em relação a Washington. Esse também é um ponto relevante. E em terceiro lugar, eu penso que nós temos do lado de Washington uma administração que não vai deixar de tocar nos pontos quentes. Obama e os presidentes anteriores já o faziam. A questão dos gastos militares em relação à NATO, ou seja, não vamos deixar de ter uma posição de força em relação a alguns temas que são importantes. O que muda aqui é a consciência plena de que os Estados Unidos e a Europa, com todas as suas nuances, diferenças e heterogeneidade, assim como nós somos diferentes da Finlândia, dentro dos Estados Unidos, Washington, a cidade de Washington, não tem nada a ver com o Texas e por aí fora. Essa apesar de tudo isso, nós somos aliados, não somos parceiros, somos aliados. E nesse sentido, para nós, União Europeia, para nós, Europa, para nós, Portugal, que temos aqui um papel importante no que toca ao Atlântico, são boas notícias. Só espero é que os líderes europeus não cometam a asneira de achar ou de considerar que voltamos ao mundo que existia há 4 anos, porque esse mundo já não existe. Também vamos ter que saber adaptar e também vamos ter que saber reformar e compreender as preocupações dos Estados Unidos em relação ao Pacífico e, em particular, em relação à República Popular da China, que é um tema absolutamente consensual entre republicanos e democratas, deve ser dos poucos. E que aí também sei que é uma das tuas grandes especialidades, a política chinesa. Muito bem, eu disse-vos que a Raquel era especialista em política externa, tivemos aqui 20 minutos, muito mais teríamos. Agradeço-te, Raquel, acho que foi muito esclarecedor, foram quatro perguntas, muito mais haveria, mas pronto, vamos ver agora aos próximos anos. O relógio começou hoje a contar com esta tomada de posse de Joe Biden. Muito obrigada. Adeus, Raquel. Obrigada, Francisco.